Isso. E essa parceria com a Gaviões, ela vem desde o Andrés lá atrás, né? Curiosamente ali, no momento em que o Andrés era homem forte do futebol, sustentou o Tite depois do Tolima, e depois teve um monte de coisa ali nessa história do Corinthians com essas passagens de bastão para pessoas do mesmo grupo. O que acontece agora de diferente, Tironi, é uma união da oposição. Muitas vezes essa chapa ganhou eleições porque a oposição estava fragmentada. Dessa vez parece haver uma união da oposição e esse peso da Gaviões, que também tem poder de voto. Aliás, a Gaviões tem uma também, digamos assim, né? Porque ela tem conselheiros, sócios, então, que votam, participam efetivamente da eleição. Ele é muito forte no Corinthians. Não existe nenhuma torcida organizada em qualquer clube do país com um peso político que a Gaviões tem no Corinthians. Então, assim, vai ficando. E era um cenário difícil de se imaginar, né? Quando começou o ano. Vai ficando difícil, complicado a situação se reeleger ou eleger um novo candidato, né? Não existe reeleição no Corinthians, mas existe essa digamos, quase esse monopólio desse grupo político nos últimos anos. E eu acho que é um resultado cabal de um dos piores anos da história do Corinthians. Né? O Corinthians, eu considero o Corinthians um candidato ao descenso, mas eu não acho ele favorito ao descenso. Eu nunca achei que o Corinthians fosse cair de divisão. E continuo achando que ele não vai cair de divisão. Mesmo ficando na primeira divisão, o ano de 2023 é uma tragédia, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Talvez as trocas de técnicos simbolizem um pouco isso, mas o Corinthians foi mal em tudo o que ele fez nesse governo, que, na verdade, também contou, como você mesmo falou, é preciso frisar, com o apoio da Gaviões em várias dessas atitudes em relação ao departamento de futebol. Saída do Roberto de Andrade, troca de técnico, primeiro lá forçado pela Gaviões, e vai trocando e vai fazendo um monte de coisa. E agora teve essa ruptura e pode pesar, sim, no resultado final da eleição, que ainda tem data para ser marcado ainda no final desse ano. E no meio disso tudo, o Júlio, tem o Corinthians aí, sem nada, não vai ganhar nada esse ano, ainda não está na Copa do Brasil, porque não se classificou pelo Campeonato Paulista, teria que ter uma pontuação e uma colocação muito melhor no Campeonato Brasileiro. Não estará, provavelmente, a não ser que aconteça uma coisa muito fora da normal, na Libertadores do ano que vem. As receitas, portanto, serão menores. O próximo governo vai pegar um cenário de terra arrasada, tem um elenco para ser renovado. Já há notícia aqui do Samir Carvalho no nosso blog de que o Alessandro, que é o coordenador de futebol, não vai ficar já para o ano que vem. E dependendo de quem ganhar essa eleição, nem o Mano pode não ficar. O que aí entra um debate sobre, falando em você está chamando de governo, né? Aí entra um debate sobre o acordo que o governo fez com esse presidente de estatal, né? Como que faz um acordo de 2 anos com o cara, com uma multa alta, sem saber quem vai ser o novo presidente, né? Isso mostra bem como os dirigentes tratam as finanças dos clubes, né? São muito raros os que tratam com responsabilidade. E eu acho que o Corinthians paga o preço hoje, Tironi. É claro que são vários os fatores, e o que eu vou falar pode até ser um pouco simplista para alguns ouvidos, assim, mas eu acho que o Corinthians paga o preço de ter glamorizado o 1-0, sabe? O Corinthians glamorizou o futebol mal jogado ao longo de muitos anos. O Corinthians joga um futebol muito ruim, muito pobre há muito tempo. Não é há um mês, não é há 2 meses, é há 10 anos. Entendeu? Agora, lá nos tempos Tite, mano, o futebol era outro, né? O futebol era outro. O Brasil, a gente tem algumas datas de ruptura e o 7-1 é uma delas. E aí, a chegada de técnicos estrangeiros, o futebol passou a ser mais bem jogado no Brasil. As coisas melhoraram. Alguns jogadores vieram, etc. Então, em tempos lá de 2005, 6, 7, o Muricibol dava certo. Teve muita coisa ruim que deu certo. E aí a glamorização do 1-0, do 0-0, aqui é Corinthians, aqui nós gostamos de ganhar desse jeito, vai desembocar nisso aí.
Porque aí você fica dando voltas em torno de nomes que gostam desse tipo de jogo. Quando vem outro tipo de treinador querendo mudar, isso faz com que muita gente torça o nariz. Né? Não tem essa de filosofia, não tem nada disso aí. Não tem essa de querer jogar para frente. Não. Nós queremos ganhar difícil, ganhar no sufoco. O DNA do Corinthians sempre foi a raça, a vontade, etc. e tal. Mas o DNA do Corinthians não era necessariamente ficar jogando mal. Os grandes times do Corinthians, espetaculares, na minha opinião, foram os do final do século. Não eram times que jogavam mal. Então, essa glamorização da porcaria faz com que você olhe para o time do Corinthians hoje e veja a mesma coisa de 10 anos atrás, de 9, de 8, de 7, de 6, de 5. Nada mudou. E é muito difícil mudar quando a coisa está arraigada desse jeito, né? Está dominada desse jeito. O Arnaldo falou, nenhuma torcida manda tanto no clube, mas acho que também nenhum vestiário manda tanto no clube, hein? Porque não tem nem panelinhas ali. Ninguém mexe ali. Ninguém mexe em algumas coisas no Corinthians. O vestiário do Flamengo acho que é pior, hein? Mas não tem atritos? Não há atritos ali no vestiário do Flamengo? Grupo desse, grupo daquele? Não sei, pergunto. Sim, é verdade. Não, as notícias são essas. Agora, esse ponto é bem interessante. O Arnaldo discorda, daqui a pouco eu quero saber a opinião dele, ele acha que tá bacana assim. Mas é um bom ponto, porque, de fato, o Corinthians, desde que foi campeão lá com o Carille, tem e com o Tite também, embora o time de 2015 tenha jogado bem. O de 15 mas era bom. Tem uma glamorização desse negócio. Não, aqui é assim mesmo, a gente gosta do sofrimento, Corinthians é isso, pra gente isso é o suficiente. O que você acha, hein, Danilo? Eu acho que é um pouco de fase, viu, Tirone? Quando ganha de 1-0 vai falar isso, mas quando ganha de 5-0 não vai falar que não gostou de ganhar de 5-0. Eu até entendo o que o Júlio falou, realmente é um pouco do slogan, do lema que o corintiano gosta de levar com ele, e de aquela história, para você conquistar a torcida do Corinthians, no primeiro jogo vai lá e dá um carrinho na frente do alambrado, tem sempre essa história, né? Mas para analisar esse momento do Corinthians, assim, esse momento que ele vive de ser eliminado para o Fortaleza, de estar a 4 pontos, de não cair, eu vejo muito mais erros na questão de administração mesmo, do que a questão de estilo de jogo. A gente vê erros sucessivos, assim, né? O Corinthians, há uns bons tempos, está ignorando simplesmente que a dívida sobe, então ele contrata sem saber o que vai acontecer, comete erros como o caso do Paulinho, eles foram avisados que o parceiro não era confiável para você contratar, eles contrataram mesmo assim, e aí você vai, contrata os jogadores, não sabe como vai pagar, e aí quando chega a primeira proposta de um cara, de um time de fora para um cara que está jogando bem, como foi no caso do Roger Guedes, tem que vender sem poder negociar, sem poder falar não, no meio de um jogo decisivo contra o São Paulo. Alguém aqui duvida que o Roger Guedes poderia ter feito a diferença se jogasse o segundo jogo contra o São Paulo? É o cara que mais carregava o Corinthians. A mesma coisa do Murilo, era um zagueiro que surgiu muito bem, o Corinthians teve que vender, teve uma proposta para vender por um dinheiro maior a um longo prazo ou um dinheiro menor em curto prazo. Os caras pegaram menos grana em curto prazo, porque estavam absolutamente mal administrados e precisavam da grana correndo. Então eles têm que ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Quando contrataram o Rojas, eles estavam tomando um processo na Justiça do Moraes porque não pagavam FGTS. Então acho que para mim essa questão administrativa é muito pior. E aí quando você vai ver, os caras saíram de um Lázaro do começo do ano para passar pelo Cuca, que todo mundo já sabia que ia ser um problema desde o começo, que estava condenado antes de começar o trabalho por questões extra-campo. E aí depois passa para o Luxemburgo, que era senador, vereador, sei lá o que ele era, político, já estava aposentado, e que no Palmeiras já tinha feito um trabalho assim, que foi campeão paulista e tal, mas que assim, saiu de lá meio... O discurso do Gagliotti, um pouquinho antes, era não, a gente precisa modernizar isso aqui depois que o Luxa acabou saindo. Então assim, eu acho que o Corinthians ele pecou muito, ele insistiu muito nesses erros, e fica correndo, fica assim, o Duílio foi e falou, eu vou gastar aqui o que eu posso, o que eu não posso, e depois eu vejo o que eu faço, o próximo cara faz o que pensa que eu faço, e aí chega nas entrevistas, não, a minha prioridade aqui é diminuir a dívida, a gente pode ficar aqui sem ganhar algum tempo, mas não, e aí não diminui a dívida também, continua a dívida com problema, pode ser que no final do ano agora o número vai ter diminuído um pouquinho, porque vendeu o Guedes e o Murilo, mas se você for olhar a proporção, faturamento, dívida é o mesmo problema de muito tempo. E é isso que vocês falaram, é o mesmo grupo há muito tempo. Então não dá nem para falar que
foi o Duílio que quebrou. Não, é esse grupo que está há muito tempo, e se o André Negão ganhar, vai ser o André Sanches, o diretor de futebol, a gente vai ver o mesmo tipo de política de novo. Então, enquanto o Corinthians não chegar e parar e falar, olha, vamos parar daqui para respirar daqui para frente, não vai mudar. E eu repito, eu já falo isso em todos os programas, o Corinthians é o grande time que poderia rivalizar com o Flamengo em questão de faturamento. É o único time que poderia chegar pau a pau com o Flamengo para ganhar 1 bilhão num ano que não é campeão, assim como o Flamengo fez. O Palmeiras chegou perto de 1 bilhão, mas ganhou 2 Libertadores no ano. São Paulo, se ganhar a Copa, ganhou agora a Copa do Brasil, se ficar bem colocado no Brasileirão, pode chegar ali perto, mas num ano que você não ganha nada, como o Flamengo fez, e ganhar 1 bilhão de receita, é um negócio absurdo, é um negócio assustador, é muito a mais. E o único time que poderia conseguir isso é o Corinthians, só que o Corinthians não se organiza. Só para finalizar aqui, também quero aproveitar, só abrindo uma exceção da exceção, viu, Tirone e Arnaldo, mas tem um amigo meu que é muito fã de vocês, e eu vi que ele está no chat aqui, o Koji, eles não perdem uma live de vocês, então só para aproveitar e ficar o registro de um abraço para ele aqui. Grande abraço, garotinho. Hoje, boa, garoto. Arnaldo, você que é um fã do futebol do 1-0, 19 zagueiros, muitos volantes, é o Corinthians aí. Não. Calma. Não. O primeiro futebol feio é outra coisa, é outra coisa. Essa é outra coisa. Futebol feio é não vencer, né? Nenhum time, eu acho, que consegue ganhar campeonatos e tal jogando só feio, né? Mesmo alguns times que a gente lembra do Corinthians de serem tipo heróicos, o brasileiro de 90 talvez seja aquele, e o da fila de 77, acho que o sofrido vem da fila de 77, né? Ganhar sofrido. O gol do Basílio de 77 é um gol do sofrimento, né? É um gol de bate 15 vezes e a bola entra depois. Agora, o Corinthians teve 1000 fases, situações em campo depois de 77. Teve fase que jogava o futebol mais bonito do Brasil, com o comando do Luxemburgo, 98, 99. Acho que o time do Tite, o último, era muito bom. Era bom de se ver jogar também. Jogava bonito. Jadson e Renato Augusto. O de 15, né? O de 15. O de 15, super bonito. Isso aí. Acho que a questão é mais... menos, talvez, campo e treinadores e mais de uma ideia de pessoas que já passaram com sucesso pelo Corinthians voltarem, inclusive jogadores, e ficando nesse círculo vicioso que precisa ser quebrado. E acho que talvez a eleição propicie isso. Não dá para dizer que vai ficar melhor do que porque, de fato, esportivamente, no início, 2024 parece ser bem mais hostil, né? Com menos competições importantes. As questões das dívidas do estádio, elas permanecem. Então, eu acho que o Corinthians, de fato... E aí, talvez o que mais tenha acontecido nesses últimos tempos, que é além do campo, de novo, mas ela é do estádio, a questão do estádio para o Corinthians resolver um problema e criou outro. O estádio próprio, o sonho da casa própria, que era dos grandes clamores, e muitos times hesitam em dar esse passo. Por exemplo, o Flamengo não tem o seu estádio, né? O clube... Ele sempre agora quer dar a cartada. O Flamengo não vai construir um estádio, cara. Provavelmente não vai construir um estádio. E o Corinthians, por uma circunstância, ele construiu um estádio que, pelas contingências todas, pelo tamanho, pela situação, ele afastou o torcedor mais popular do Corinthians do time dele. Então, hoje você tem no campo a maioria, e é curioso a gente ver em Itaquera quando faz o treino aberto o Corinthians, ou quando joga o feminino o Corinthians, ou quando joga o sub-20 o Corinthians, o tipo de público que tem em Itaquera, que não vai ao jogo do futebol profissional porque não tem dinheiro para tal, né? Então tem essa situação, e o sofrimento, o ganhar sofrido, tinha muito a ver com o perfil da torcida do Corinthians que é ao campo, e não é mais esse perfil atual. O perfil atual da torcida do Corinthians que vai a campo é diferente. As organizadas continuam lá, porque tem ingresso subsidiado e tudo mais. Mas o grosso é diferente. E isso está fazendo falta, viu, cara? Porque não está tendo nem a vitória sofrida e nem um futebol diferente. Tá faltando tudo pro Corinthians.
E acho que o clube perdeu um pouco a sua essência nesses últimos tempos, cara. E não é com o resgate de figuras diretivas como André Sanches, de treinadores como o Tite, o Mano, ou jogadores como o Cássio, Renato Augusto, Fagner, que os bons tempos vão voltar, cara. Isso aí, cara, é para ficar olhando no bar, olhando o videotape e tal. Não é com figura antiga que já viveu o seu auge que você vai voltar aos bons tempos. Esquece. Isso não acontece no futebol. Esquece. O Corinthians, mais do que o Flamengo, porque o auge do Flamengo foi recente, foi 2019. Nós estamos falando, o Júlio está falando de 2015. O Corinthians está indo para quase 10 anos daquele último time do Tite. Esquece. O Mano Menezes assumiu com 9 jogadores, 7 jogadores que estavam com ele em 2014, velho. Nós estamos em 2023. O Corinthians parou no tempo, cara. O Corinthians parou no tempo, fora e dentro de campo, né? Então, eu acho que essa situação é um problema bem grave, que tem várias nuances que vão além do time em campo, da proposta do treinador, da ideia de jogo. Eu acho que é uma das grandes crises da história do Corinthians. Essa aí acho que a galera não mensurou muito ainda, não. De novo, 2023 é um dos piores anos da história do Corinthians, vai ficar marcado.